Vamos começar então os nossos estudos dessa semana. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, o tópico 14, perdão das ofensas. O capítulo é de Bem-aventurados os misericordiosos. Kardec nos faz essa provocação com os espíritos da falange do Espírito de Verdade para o perdão das ofensas. Mas, normalmente, somos nós que pedimos a misericórdia divina. Seja aqui na condição consciente ou inconsciente. Quando a gente está em sono, etc. E também para os nossos entes queridos, a gente costuma pedir a misericórdia divina. Elimina as minhas dores, meus sofrimentos, as minhas provações, as doenças, ou as dificuldades financeiras, as dificuldades de relacionamento. Então, é uma constante nossa pedir a misericórdia divina. E a devolução do Espiritismo é: perdoa, primeiro perdoa. Isso é vamos dizer assim, uma lei universal, né? Porque não há como você ser perdoado se você não consegue perdoar. Não há como você receber um benefício de não precisar reparar o mal que você cometeu numa encarnação pretérita ou nessa vida. Não há como você aprender a lição desse mal que foi praticado se você não consegue entender que isso é crônico, repetitivo, e que ao mesmo tempo é parte do estágio da evolução nossa e de outros que praticam o mesmo mal que a gente. Então, o perdão, ele é uma palavra que assumiu uma conotação muito associada à piedade, ter pena. Mas a gente precisa mudar um pouco esse sentido e usar mais o perdão no sentido da perda e não da pena. Perdão vem de perda. Você perdeu alguma coisa. O que você perdeu? O que eu perdi? O que vocês perderam? Né? O que é essa perda? É uma perda da ligação com a vontade divina. É uma perda de conexão. Por isso que a religião chama religare. Né? Então, o perdão, ele reconstitui essa ligação. A gente não tem, graças a Deus, a lembrança do que a gente foi nas outras encarnações. Por que eu digo graças a Deus? Não, o esquecimento é uma bênção. Porque se alguém tivesse aqui nessa casa me vendo como eu era, não vou nem dizer longe não, provavelmente na encarnação passada já ia se assustar. Porque nós todos temos essas personalidades muito pesadas, muito faltosas. Eu vou dizer mais, talvez se vocês vissem os erros que eu cometi já nessa vida, vocês já se assustassem. Porque a gente tende a se assustar muito com o que o outro faz. A gente julga muito o que o outro está fazendo. O outro é culpado. O outro não parece não ser digno da nossa grandeza. Quando a gente julga alguém, a gente condena alguém, é essa imagem. Parece que a gente se coloca num patamar de superioridade, como se nós não fôssemos capazes de cometer erros, às vezes, muito piores. Por isso aquela frase também do Evangelho, que você está olhando o cisco do olho do outro, mas não viu a trave que está no seu olho. Né? Então a gente tem o outro, tem só um cisco, mas a gente tem uma trave, sabe? Uma cegueira espiritual, uma cegueira amorosa. Então, a perda dessa conexão, ela faz com que a gente se afaste. Sabe aquela sensação que a gente tem quando quem tem filhos anda com uma criança e ela de repente sai correndo e vai para longe, o desespero que dá, aquele afastamento, essa criança cair, machucar, né, ter um acidente, alguma coisa grave, a gente sai correndo atrás dessa criança. Ou quem tem bicho sabe também é isso, né? Sabe passar com cachorros, o cachorro sai da coleira,
e vai embora, bate um desespero. O que vai acontecer? Ele vai ser atropelado? Né? O que vai ali? Então, esse distanciamento, somos nós, feito cachorros ou crianças, tão ingênuos, ainda ignorantes, nos afastando do cuidado divino. Então, a gente resolve ir para uma direção de uma forma rebelde. Uma direção que a gente não sabe aonde. É um caminho que não é o caminho que nós deveríamos percorrer. Então, também a gente pode usar aqui uma analogia de você ter uma estrada iluminada, né, pavimentada, segura, e de repente esse animal ou essa criança, ela resolve entrar por um atalho. Esse atalho aqui é um atalho escuro, né, um atalho denso, talvez uma floresta ou uma região desértica, né, um lugar que tem animais ferozes. Então, o caminho que a gente vê da espiritualidade, ele é essa fonte iluminada. Acho que aquele filme da Disney que tem o Divertidamente, é esse não? É um que mostra uma ponte assim iluminada. Você tem um desenho desse da Disney que mostra isso, né? Que eles estão lá e depois ele vai tentando chegar e pede para poder visitar a Terra e tem que passar por esse, se fosse um portal, né? Então, o caminho espiritual, ele é um caminho reto, iluminado, seguro. Mas nós somos rebeldes. E a gente se perde com alguma constância. A gente cansa desse caminho, né? Eu falo assim, mas como assim a gente cansa se esse caminho é tão bom? É porque a gente é muito pesado, a gente não consegue se manter ali. É como se a gente quisesse voar, olhando um pássaro voando, parece ser tão fácil, não? O pássaro de repente abre as asas e está lá no céu. Mas se já viram um pato tentando voar longe, né? Pato, que eu digo desse pato, não pato selvagem não, né? Pato branco de lado, e voa um pouquinho, tá? Já viram galinha voando, né? A gente é meio como galinha voando, né? Voa baixo. A gente não consegue voar alto. A gente não tem essa destreza espiritual. Então a gente tem perdas. E quando a gente se perde, a gente precisa se perdoar. A gente precisa buscar de novo esse caminho, esse elo de conexão. Então a gente pede a misericórdia divina. E Deus sempre atende. Deus, não existe um não perdão para Deus, não existe essa hipótese. Ele nos criou, e simples e ignorantes, sabendo que a gente vai errar muito, até chegar num processo crítico. São bilhões de encarnações. Então somos nós que não somos capazes de perdoar. Mas o perdão, ele pressupõe não um perdão egoístico, porque se essa perda fosse só com a gente, mas ela acontece com a humanidade inteira. E nós somos uma corrente, nós somos elos de correntes. Então aqueles que estão ao nosso lado, eles também se perdem. Eles também saem dessa estrada. Eles também vão para essas zonas escuras, né? Essas zonas densas. E a gente reclama disso. Ainda mais quando essas pessoas moram com a gente. Dividem uma relação afetiva. Então, aquele que escorrega, que vai para um lugar mais distante, tenta carregar o outro. Porque está amarrado, existem conexões emocionais, sensíveis, né? As relações de mãe e filho, principalmente no afeto, né? Mãe tem um cordão gigantesco com o filho. Por isso que mãe tem muita premonição, muita intuição. Às vezes o filho está longe, a filha, e a mãe sabe o que está acontecendo, né? Esse cordão é um cordão muito intenso, porque houve um compartilhamento do útero, né? Um compartilhamento desse espaço físico. Isso produz uma conexão física, além de espiritual. Mas não é apenas com a mãe. A relação com o pai também é assim, e com os irmãos. A família, ela tem esse laço intenso. E também com o cônjuge, porque no compromisso, no pacto do relacionamento, feito de uma maneira ligada à espiritualidade, esse é um pacto que não termina nessa encarnação. Bom, eu sei que muitos de vocês aqui são separados, né, ou estão distantes, mas não termina, porque a gente vai continuar com esse laço. A gente pode não dar muita atenção a ele, pode não ter uma relação permanente, frequente, mas a gente tem essas conexões intensas com a gente, né?
E quanto mais saudável for essa conexão, melhor. Porque por ali são transportados fluidos, né, de uma mão a outra, né, de um lado a outro. Então, quando um se desvia do caminho e produz essa tensão, ele se perde. Se perdendo, ele precisa buscar o perdão. E é primeiro um perdão de auto-perdão, né? Imagina o seguinte, quando a gente se perde dessa estrada, acreditando que vai conseguir um atalho, né? Você saiu da estrada, segura, iluminada, pavimentada, e vai por um outro caminho torto. No meio desse caminho, a gente demora para se dar conta que errou, né? Muitas vezes a gente já foi longe a vez. Ah, mas alguém disse que aqui era melhor. Ah, mas eu vi aqui no Waze que era melhor pegar esse caminho, né? Quer dizer, essa ideia de sempre tem, parece que alguém soprando que um caminho distante seria a melhor saída. E às vezes a gente fica mais de uma encarnação, a gente fica repetindo esses caminhos, né? Persistindo no erro, persistindo nessa ignorância. Então, vou dar um exemplo concreto. Um relacionamento não saudável, né? Um relacionamento doentio. Aquela pessoa, aquela relação, que quando a gente está próximo, a gente parece que ama e odeia, mais odeia do que ama, né? Então, o tempo inteiro tem uma briga, tem uma desconfiança, tem uma luta sendo travada constantemente. Eu não estou falando aqui de casamento. Isso pode ser chefe subordinado, pode ser amigo, pode ser vizinho, pode ser filho, pode ser qualquer um, né? Essa relação doentia, ela é a prova do erro e da perda, do distanciamento, né? Porque a gente já devia ter aprendido a resolver essa questão. Não adianta ficar tentando controlar o outro, não adianta ficar tentando mudar o outro, tentar fazer o outro abrir a cabeça e agir como a gente quer. Não é necessariamente o que é certo e o que é bom, mas é o que a gente acha que é certo e o que a gente acha que é bom. E o outro faz a mesma coisa. Então é uma correção mútua. Isso é um caminho de desvio do caminho reto da espiritualidade. Algumas vezes, por mais esquisito, estranho que isso possa parecer, nesse caso, a relação é melhor que ela termine, que ela se separe, que as pessoas se separem. Por quê? Porque se já não tem mais respeito, se o que resta ali é apenas esse ódio camuflado, essa raiva, então isso não se contenta, não segura, né? Só que parte desse sentimento é justamente o querer estar junto. Então se odeia, mas não se larga. Briga, mas reclama, xinga, fala mal, mas está ali, né? Carne e osso. Então parte disso às vezes é o desprendimento. Nesse caso não é a perda do outro, né? É o desprendimento. Você desprende para não perder. Entende a diferença? Porque você está perdendo o outro. Você não consegue mais manter uma relação saudável. Então você precisa desprender. Lá na frente isso vai voltar de uma forma. Cada um vai seguir o seu caminho, vai se curar, vai se tratar, vai ter suas próprias criações. E lá na frente vai voltar. A gente vê inúmeros livros e relatos espíritas nesse sentido. Mas, às vezes também isso acontece individualmente, né? Às vezes não é uma perda no sentido do outro, mas das escolhas profissionais. Então a gente vai para um caminho profissional, porque a gente tem uma preocupação financeira, né? Uma ganância, ou uma busca por um status, ou por algum ganho imediato, mas não é o nosso propósito de vida. Então a gente precisa também se desprender desse caminho, porque a gente perdeu lá atrás alguma coisa. E para recuperar essa coisa, a gente precisa se desprender daqui e retomar. Então a gente se desprende desse atalho, desse aprisionamento separado, desse deserto de vida, para poder retomar a estrada da espiritualidade. E alguém vai dizer assim, mas isso é muito difícil, isso é muito longo. Às vezes é. Porque o caminho que a gente percorreu na ida é o caminho que a gente vai percorrer na volta. Então a lei de causa e efeito, ela explica isso. O caminho que você foi na ida, você percorre na volta. Só que a diferença é que, se você na volta reparar que tem outras pessoas ali, na mesma situação que você, e precisando talvez até mais do que você, e você parar para ajudar,
aí você também recebe ajuda. E você encurta essa distância. Então, o remédio para a retomada do perdão é ajudar os outros que estão em falta. Você começa a aprender a se perdoar quando você olha para o lado e vê alguém que está numa situação bem mais difícil que você. E aí você fala, bom, não vou julgar o que ele fez para chegar aqui, não. Eu vou ajudar, vou estender minha mão, vou apoiar. E aí essa pessoa melhorando, ela retribui isso com uma energia que te faz se sentir mais forte e preparado para retomar o seu caminho. Às vezes até produz ali uma amizade espiritual forte, né? Muitas outras vezes é até uma reconciliação. O gesto de gentileza, de amorosidade, reconciliou uma dessas pessoas a quem nós estávamos aprisionados e não conseguimos perdoar lá no passado. E que às vezes aquilo ali é que desperta em nós essa nova amizade retomada. Então, o perdão não é algo que se faz assim, ajoelhado, rezando, né? Perdão, meu Pai, pelas nossas faltas, perdão pelos nossos pecados. Quer dizer, isso é bom, a oração é sempre boa, mas o perdão, no sentido da perda, da retomada da perda, ele é uma atitude, é mais do que a prece. Ele precisa ter uma reforma íntima, ele precisa ter uma compreensão, um despertamento e um reconhecimento de que se está no caminho da ignorância, de que se está num desvio de caminho espiritual fora do propósito. Enquanto a gente não se dá conta disso, enquanto a gente não desperta que precisa retomar, reconstruir a vida, a gente só vai se afastando cada vez mais, cada vez mais. Um outro exemplo bem interessante para ilustrar isso é, por exemplo, quando alguém entra num processo vicioso. Quem aqui é ou já foi fumante sabe como é difícil você parar de fumar. Parece que é uma vontade que não larga a gente. Não é só a nicotina, é todo aquele processo, né? Aquele hábito que vai se misturando. Tem a hora certa, tem o tempo de duração, o cigarro é quentinho, tem na boca, segura na mão, não é isso? Quem fuma sabe, né? Então, o vício, né, ele não é necessariamente químico, ele pode ser psíquico também, né, emocional, porque ele é uma fuga. Então, você fazer o caminho da volta, ele requer uma condição de se reconhecer viciado no fumo. E hoje tem até uma palavrinha mais bonitinha que fala assim, não, você tem o hábito de fumar, né? Então, quando você estiver dizendo o hábito de fumar, você não vai conseguir parar de fumar, você tem esse vício, né? É um vício físico, bioquímico, mas ele é também psíquico e algumas vezes espiritual, porque todo fumante tem muitos companheiros em volta dele, querendo fumar também, que já desencarnaram de sentir o mesmo hábito, né? Então, se você estiver de bem com essa companhia, né, e com isso que isso representa, o livre-arbítrio está aí, para permitir que cada um faça suas próprias escolhas. Mas isso é uma perda da saúde, é uma perda do caminho reto, da evolução, é uma perda de ter domínio sobre si mesmo. Então, recuperar-se de um vício, seja do cigarro, podia falar da bebida, podia falar da droga, podia falar da comida, né? Vício tem aí. Jogo, né? Isso é vício. Hoje em dia tem vício de videogame, vício de celular. Gente que tem vício de apostar, né? Tenho visto muitas pessoas viciadas em fazer apostas esportivas. As pessoas estão começando a ficar doentes em relação a essas apostas, né? Bingo, né? Enfim, cassinos e por aí fora. Então, o vício, na verdade, é todo o processo que se torna autômato e que nós não conseguimos mais usufruir da nossa vontade, da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. Então isso é uma perda do controle, perda da consciência, perda da vontade, né? Porque é um impulso que nos dirige, é só um impulso. E se a gente pudesse se lembrar do que acontece com a gente enquanto a gente dorme, ficaria ainda muito mais claro. Porque aqueles que têm algum tipo de vício, no momento em que deitam na cama, fecham os olhos e caem no sono,
imediatamente já se desdobram e são levados para esses lugares aonde se desenvolve esse tipo de vício, né? Então, se é um vício sexual, eles vão para o prostíbulo, né? Se é um vício de alimentação, eles vão para restaurantes. De madrugada tem muitos restaurantes lotados. Se é um vício de consumo, de compra, vai para o shopping center, né? Se é um vício de bebida, vai para os bares, e assim por diante. Então, se é uma droga, vai para círculos de drogadição. Então, o vício é ele uma perda. Então, como a gente pode pedir perdão, né? Primeiro, a gente precisa recuperar essa perda. A gente precisa ter uma retomada de vontade, de consciência que a gente perdeu. A gente precisa ter uma reconciliação. E ela tem que ser verdadeira. Sabe aquela conversa que a gente só tem com o espelho? Sabe quando você acorda de manhã, que você olha para o espelho e você vê quem é você? Depois você esquece. Mas naquele primeiro olhar, quando você normalmente vai lavar o rosto de manhã, escovar o dente, ou tomar banho, aquele que você vê, aquela que você vê, aquela ali é você. Na idade que você está, com a alegria ou a tristeza que você está, né? Porque você acabou de voltar de sono e você está se olhando ali, ainda se lembrando de como você é. É nesse momento que a gente tem que exercer essa vontade firme, verdadeira. Eu vou mudar de vida. Eu vou retomar a minha vida. Eu vou recuperar a minha perda. Então, quando você vai na direção do caminho, tá? A diferença é, quando você se distancia do caminho, você não vê ninguém lá na frente para te ajudar. Porque todos eles querem que cada vez você mais vá longe, né? Mas quando você volta, tem um monte de espíritos que vão te ajudar para voltar. Desses que você também pode ajudar e socorrer, mas outros que já despertaram e vão te socorrer também. Então, o caminho da volta ele é tão longo quanto, mas ele tem vários amigos, vários potenciais amigos que podem nos socorrer para recuperar essa vida. E todos nós aqui temos algum tipo de vício escondido, né? Todo mundo tem. Da maledicência, né? Quanto a gente tem vício de falar mal dos outros? Vício de reclamar da vida, já viu isso? Tem gente que não consegue fazer outra coisa senão reclamar da própria vida, né? Ó vida, ó dor, ó azar. Tinha um desenho que falava assim. Então, a gente entra num processo do vício. É claro que tem tratamento psiquiátrico para isso, para ajudar. Claro que tem terapias psicológicas, psicanalíticas, outras, né? Mas toda mudança, ela precisa da reforma íntima. É desse olhar no espelho. Só a gente como testemunha. A gente e os espíritos que nos assistem. Mas ali encarnado naquela hora, somos nós diante do espelho. Para dizer, não quero mais. Não quero de verdade, não quero. Não estou brincando aqui, não quero agora, só por hoje não. Não quero mais. Eu não quero mais. Eu quero recuperar o meu controle, a minha vontade sobre isso. Mas eu vou ter efeitos colaterais. Vai. Como o vício também leva a efeitos colaterais, muito mais graves. Por isso que dizem que não adianta você pegar uma população de rua viciada em crack, por exemplo, e internar. Porque se a pessoa não quer, ela vai ver uma prisão. Mas ela sai dali e volta por isso. Porque ela não quer. Ela não quer perder essa fuga. É o contrário, né? Em vez dela querer se encontrar, porque ela está perdida na fuga, mas para ela é uma perda, né? E a mente, ela fica embaralhada mesmo. Então, a gente precisa ser capaz de fazer essa investigação interior. Por isso que a filosofia grega antiga dizia: conhece-te a ti mesmo. Caramba, 2.500 anos. Estava gravado lá no oráculo de Delfos, no templo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. 2.500 anos. E a gente não aprendeu essa lição. O que não é um caminho fácil também. É um caminho que requer coragem. Sócrates falava isso. Ninguém vai percorrer o caminho da sabedoria se não tiver coragem. Não é a coragem de estudar. A gente acha assim, então eu preciso ter coragem de estudar. Não. É a coragem de se conhecer. É a coragem de se ver realmente pequeno,
falível. Sabe o que é pior? Quando você vê em você essa falha, quando você se vê pequeno, assim, ignorante, você olha para o lado e fala, caraca, eu acho que eu estou muito pior que os outros. Mas não é um problema de baixa estima, não é disso que eu estou falando. Não é para todo mundo ficar deprimido. Não, é você cair na realidade que a gente não é muito diferente de quem está aqui do lado, não. Né? Uma vez tem uma história que Chico, conversando com o irmão, falou assim, então quer dizer que a gente vai do anjo, do átomo ao arcanjo, né? E a gente, como é que a gente está aí em relação a essa evolução? A gente já está perto desse arcanjo? E aí Emmanuel disse o quê para o Chico? Né? Vocês estão mais perto dos vermes. Né? Então a gente está longe, né? É longe pra caramba. Assim, é como se o verme foi ontem. Né? Então aquela lombriga, aquela giardia, né? Aqueles vermes terríveis que se escondem no intestino, são mais próximos de nós, da nossa realidade, porque eles ainda são impulsivos. O que é um verme? Um protozoário? Ele quer um hospedeiro, não é isso? O verme na natureza, ele morre. Se ele não tiver um hospedeiro, por isso que ele vai atrás dos animais, como o vírus. Ele precisa de um hospedeiro. E nós, como seres humanos, quantas vezes nós somos vermes querendo hospedeiros? Hospedeiros no casamento, hospedeiros nas relações de pai e filhos, pai, mãe e filhos. Hospedeiros nos empregos, a gente se pendura nas empresas, né? Ou no serviço público, a gente se pendura, está lá pendurado. Né? É um protozoário ali, deixando o resto acontecer. Só que, quem é que gosta de ter verme aqui? Quem é que fica feliz? Estou com uma lombriga maravilhosa, está me acompanhando há 5 anos aqui. Ninguém diz isso. Então, será que aquele em quem nós nos penduramos gosta de nos ver como vermes? Como protozoários ali, sugando essa energia? Então, se a gente desperta para a autoconsciência, para o autoconhecimento, a gente se vê nessa condição. A gente começa, sabe, tudo se clareia. E fala assim, caramba, eu ando pendurado num monte de lugar. Eu estou aqui esperando que os outros façam por mim o que só eu sou capaz de fazer. Eu não estou nem aí para a minha reforma íntima. Eu estou tentando pegar carona na reforma alheia. É a reforma alheia que está funcionando. Né? É as coisas aqui que estão andando no meu entorno. E às vezes a gente dá sorte. Porque às vezes a gente pega uma família espiritual que já está caminhando bem. Né? E a gente teve a bênção, a graça de cair nessa família. E a gente vai ali de carona. Só que chega uma hora que vem o pedágio, sabe a alfândega de aeroporto? A migração é aquilo, a fila individual. Não adianta chegar, não, mas eu estou com a minha família. Não. É individual a entrevista. Cada um tem que ser aprovado. Então, tudo bem, você chegou ali no avião da família, mas na hora da migração espiritual, é um por um. E eles vão pegar a ficha corrida e vai dizer assim, que bom, né? Então você conseguiu chegar até aqui, porque pagaram a tua passagem, fizeram o teu visto, né? Te ajudaram a arrumar a mala, isso você fez, compraram um enxovalzinho aí novo para você usar durante a viagem, já está aí com o cartão de crédito abastecido para poder gastar, mas você mesmo fez o quê para a viagem, para chegar aqui? Você se preparou de que maneira? Nenhum roteiro você viu para onde você vai? Ainda está reclamando que a comida do avião está ruim, só tem frango, massa, né? Que a cadeira não inclina, e que o hotel que você vai ficar não é 5 estrelas, não é isso? Então, esse cidadão, essa cidadã, na hora da migração, vai ser deportado. Mas não estou falando isso porque, tem o castigo da espiritualidade, Deus é cruel, é vingador. Não, somos nós mesmos. A gente não passa na catraca. É a nossa consciência, porque essa consciência de despertamento, em algum momento ela chega. Demora, mas chega. Então, se a gente se deu bem até agora, porque a família espiritual nos ajudou, e nós estamos muito amparados, mas na hora dessa prestação de contas, que é o desencarne, essa catraca da migração é o desencarne. A gente morre
Aí o corpo vai e leva o quê? Ele não leva nada. O corpo não leva nada. O espírito, a vestimenta espiritual do corpo astral, não leva nada no que está no corpo físico. Então não tem mais a aparência. E aí vai mostrar o quê? O que é que a gente tem para mostrar do outro lado? Assim, olha, você tinha aqui essa programação espiritual para fazer. Quanto que você cumpriu disso daqui? Eu falei, não deu para seguir muito essa agenda não. Mas olha, eu me diverti pra caramba. Eu fumei, eu bebi, eu transei, eu viajei, eu falei mal da vida alheia, né? Eu aprendi um monte de bobagem, fiquei horas e horas. Rede social, então eu adorava, eu era um hater escondido, falava mal dos outros, que é uma beleza. Né? Ficava lá criticando, via as pessoas que estavam curtindo a vida, e eu falava mal, às vezes fingia, comentava, elogiando. Né? Então, é isso que a gente vai se deparar. E também lá, os antigos gregos tinham uma palavra para isso, que se chama verdade. Jesus dizia, a verdade vos libertará. Vos libertará da própria sombra. Vos libertará da própria enganação, da alienação, da perda. Então não adianta na alfândega da morte dizer, me perdoa, eu vou melhorar. Mas, claro, Deus já te perdoou. Volta para a escola do umbral, fica lá um tempo, treina, aprende. Né? Quando você estiver preparado, você vai voltar a reencarnar. Não sei se na Terra. Né? Talvez você tenha que ir para um outro plano, mas está garantido o seu aprendizado. Sua matrícula já está feita, mas não é nessa escola. Não é com essas pessoas que você conviveu. Você não vai voltar com essa família espiritual, porque a sua família espiritual evoluiu. A sua família espiritual está lá em Nosso Lar, está lá em Alvorada, tem outros planos. Mas você, infelizmente... Mas eles vão olhar para vocês, vão mandar carta, mandam mensagem no WhatsApp, de vez em quando você faz uma videoconferência, liga lá, FaceTime, fala com eles. Não. É de longe. Por quê? Porque a vibração é tão pesada onde você vai estar que eles não vão conseguir te visitar fisicamente. Não vai dar. Então, como você percorreu esse atalho aqui, você vai ter que ficar nele, porque você tem que voltar por esse atalho. É o mesmo caminho da volta. Né? E você tem que aproveitar o máximo possível. Se você se perder de novo e pegar o atalho do atalho, e depois o atalho do atalho do atalho, né? Aí são os labirintos da existência. São os labirintos que a gente mesmo vai construir. Cada vez a gente mais cruel, mais perdido, mais sem controle, mais viciado. E vai entrando nesse labirinto sem saber onde. Se a gente não tem o amparo, a recordação, né, do caminho, a gente não consegue perder. Eu me lembro, quando eu tinha 4 anos, minha mãe me levava no catecismo, meu pai. Dessa vez eu vi meu pai, antes era minha mãe que me levava, com 4 anos. Eu gostava muito, era porque a gente aprendia a rezar. Com 4 anos já sabia rezar, Pai Nosso, Ave Maria. Era bonitinho, né? Não sabia o que significava não, mas sabia tudo de cor. Nesse dia, acabou o catecismo, e tinha uma vizinha nossa, tinha um carro, tinha um Fusca, cobre, daqueles antigos. E ela ofereceu carona, mas o meu pai tinha vindo buscar. E aí, os nossos vizinhos estavam lá, os filhos dela, não sei o quê. Eu falei, vem com a gente, vem com a gente. Eles estavam insistindo tanto que eu fiquei na dúvida, eu criança. Eu queria que meu pai fosse junto, mas meu pai não cabia no carro. E aí, tanto que eles estavam me puxando, eu fui pro carro, assim. Só que me deu uma dor na consciência. Eu falei, eu vou deixar meu pai sozinho? Não, eu não vou não, podem ir, eu vou com meu pai. Não, mas isso aqui, não, vamos. E aí, coisa de carro, o motorista já estava lá dentro, não sei o que e tal, fecharam a porta e foram embora. Cadê meu carro? Meu pai estava vendo que eu estava no carro, ele foi embora. Só que ao invés de ele fazer o caminho que o carro fez, ele resolveu fazer um outro caminho. Não tinha outro lugar que ele podia ir. Eu, uma criança de 4 anos, voltei para procurar ele ali. Ele não estava. O que a criança faz? Fica ali esperando, não é isso? Porque eu até sabia onde era a minha casa, mas eu não sabia percorrer o caminho. Entende a diferença? A gente sabe qual é o caminho da espiritualidade. A gente sabe para onde a gente tem que ir, mas a gente não sabe percorrer esse caminho. A gente está perdido, a gente está na ignorância.
E eu fiquei ali e chorava procurando meu pai, e meu pai não estava ali. Aí chega um casal, jovens, me lembro até hoje, um cara barbudo, jovem. O casal, não sei se era, não devia ser namorado, eles eram jovens. Para mim, criança, pareciam umas velhas, mas acho que eram jovens. E viram chorando. E foram conversar, o que aconteceu? Cadê seus pais? E aí, eu me lembro de ter explicado para eles alguma coisa, né? E eles não entenderam, falaram, vamos procurar seu pai. Eu falei, a gente pode até procurar, rodar uma praça, né? Tinha um coreto, tinha uma pracinha de cidade interior. Meu pai não estava ali. Eu nem sabia, meu pai até podia ter ido em outro lugar, não sabia onde ele estava. Ele achando que eu estava seguro, né? Com essa vizinha lá, com a minha irmã tinha ido com ela também. E aí eles falam, olha, a gente não está achando, né? E o casal já devia estar desesperado. Sabe aquela coisa de você achar uma criança perdida, que você procura o pai e não sabe o que fazer? Ele falou assim, como é que a gente vai fazer? Eles estavam naquela de se eles vão levar para a igreja, se vão levar para a casa deles, né? Qualquer adulto faria isso. E aí eu me lembro que ele falou assim para mim, você sabe onde você mora? Eu acho que na esperança de que eu pudesse morar ali perto da igreja. Eu falei, sei. Ele falou, é? Mas você sabe chegar lá? Eu falei, olha, eu sei o caminho que meu pai faz. Com 4 anos. Ele falou, então vamos andar. Vamos lá. Aí começamos a percorrer. Tinha 1 quilômetro de distância. Não é pouco, né? Para uma criança de 4 anos. Né? E tinha que fazer umas curvas, sabe? Atravessar a esquina, virar para lá, virar para cá, não sei o que e tal. Depois era um retorno. E aí eu fui falando, ele falou assim, mas está chegando? Aí eu falei, em vez de a criança perguntar para o adulto se está chegando, era o adulto perguntando para a criança, mas está chegando? Eu falei, acho que está. Qual criança sabe a distância, né? E a gente foi andando. Ele disse, mas está chegando mesmo? Porque estava ficando longe, né, da praça, coitado. Eles deviam ter compromisso que fosse. E meu pai? Meu pai, né, achou que a vizinha tinha chegado, a gente estava brincando na casa dele, porque a minha irmã ficou na rua, minha irmã era rueira, foi para a rua brincar, meu pai já estava acostumado, não tinha perigo na rua, eles deixavam a gente. Bom, sei lá quanto tempo depois, o tempo dessa caminhada, dessa coisa que eu com 4 anos, eu cheguei na minha casa, desesperado. Né? Aí eu desmoronei. Fui abraçar meu pai, não fui abraçar minha mãe, né? Porque o meu pai, minha senhora, falei, me abandonou. Né? Criança não sabe o que fazer. Bom, enfim, eles agradeceram o cara e tal, o pai foi super gentil com ele, minha mãe serviu um cafezinho, um bolo, coisas antigamente, né? Mas esse para mim é uma metáfora desse caminho espiritual. Veja, com 4 anos eu sabia o caminho da minha casa, mas eu era incapaz de fazer esse caminho sozinho. E às vezes a gente tem tanto orgulho e tanta vaidade que não aceita a ajuda. A espiritualidade nos mostra nos livros que muitos espíritos permanecem no umbral porque não aceitam o auxílio. Os socorristas vão lá, oferecem a ajuda e eles não aceitam, não querem ser ajudados. São como essas crianças, né? Ignorantes, sabem qual é o caminho, mas não querem fazer. André Luiz diz para nós que depois de ter ficado 8 anos no umbral, um dia ele se lembrou da oração. Ele ia à igreja enquanto encarnado. Ele fazia lá as orações da igreja católica, mas ele fazia da boca para fora. E nesse dia, no umbral, depois de 8 anos, ele se lembrou que ele podia fazer essa prece de verdade, de coração, profundamente. E ele faz. No instante que ele começa a prece, já tem os socorristas do lado, prontos para levar ele embora. Porque ele aceitou. Bastou ele fazer a prece. Então nós somos como crianças perdidas, não abandonadas. Perdidas porque nós nos perdemos. Nós é que fizemos a nossa perda. E a gente precisa ter a consciência de dizer, reconhecer, eu estou perdido. Mas eu sei o caminho da volta. E precisa ter essa coragem que Sócrates diz de percorrer esse caminho. Esse caminho que é o caminho da volta, o caminho da obscuridade que só vai se iluminar quando estiver próxima da clareza dessa estrada espiritual. Mas que tem ali espíritos como vagalumes a nos socorrer, prontos a nos auxiliar, se nós quisermos. E que vão percorrer com a gente. Veja, eles não vão botar a gente numa nave espacial e tirar dali, não. As inscrições do livro Nosso Lar contam que os socorristas passam pelo umbral caminhando. Eles vão caminhando pelo umbral,
até chegar no nosso lar. Então, é preciso passar pela escuridão. Ninguém chega à luz se não penetrar na escuridão. O livro A Divina Comédia, de Dante, conta que, ao entrar no inferno, Virgílio diz a ele assim, para sair do inferno, só passando pelo próprio inferno. Por isso é que ele vai percorrendo todos os degraus, né, todos os níveis ali. Qual é o último nível? Onde está lá o demônio, o dragão, aquela imagem. Ele passa por debaixo das pernas. Veja a coragem que ele teve que ter. Passa por debaixo das pernas daquele ser monstruoso, e ali por detrás daquele monstro está a porta que leva ao purgatório e depois ao paraíso. Isso é a representação da nossa vida. Então, perdão é recuperar a perda que nós tivemos, a própria perda, depois a dor, na graça de Deus.